a microeconomia ela vai cuidar de entender como, quanto, quando as empresas devem produzir e como, quando e quanto os consumidores devem consumir, né? Então, você tem basicamente de um lado as teorias dos consumidores, as teorias dos produtores, os consumidores demandam, as empresas ofertam, e aí você tem um encontro entre oferta e demanda, que é a lei básica e máxima da economia. De maneira geral, como que funciona a regra de oferta e demanda? Bem, a lei de oferta e demanda é uma coisa assim, meio que até surreal, assim, né? Porque, assim, imagine, por exemplo, a pessoa que produz pão, né? Ela tem certeza que alguém lá no início do dia vai lá comprar pão? Não. Ele produz porque ele, né, tem uma ideia, né, sei lá, um contexto que ele imagina que deva vender. E com a experiência dele no dia a dia que ele vai meio que acertando volume, né, também preços com margens, enquanto que o lado da demanda é uma coisa interessante, né? Por que você está procurando exatamente aquele produtor de pão, aquela padaria? Assim, são pontos bem interessantes. A gente até na microeconomia, né, a gente tenta explicar quais são as razões para a oferta, né? O custo dos fatores, né? O preço dos produtos a ser colocado no mercado, o próprio marketing, a própria competição, né? No lado da demanda, né? Você tem, evidentemente, o preço, né? Tanto os dois, né? Os dois Tanto a têm um oferta preço, como a demanda, o preço é a variável que realmente assim chama atenção. Mas existem outras variáveis que são tangentes, mas que elas promovem muitos efeitos. Né? Por exemplo, questões sazonais. Se você não tiver, né, assistindo esse vídeo, né, assistindo esse podcast, por exemplo, na época da Páscoa, provavelmente você não pensa em comprar um ovo de Páscoa. Né? Questões sazonais são interessantes. Questões geográficas também influenciam. sim. Né? Se você está na Serra Gaúcha, você muito provavelmente hoje está tomando um vinho ou um suco de uva. Mas se você está no Ceará, provavelmente não. Então, assim, são várias forças que atuam sempre, né? São várias forças que atuam em cima da oferta e sobre a demanda. Então, assim, realmente assim, né? Como eu falei na primeira frase, é meio que surreal assim tentar explicar, porque realmente assim são duas grandes forças que regem a economia e a gente tem que estar muito atento para elas, né? Sem dizer de pandemias, né? De crises que aí traz né, impactos assim fenomenais, né? Eu acho que, putz, esse é um dos conhecimentos que mais falta para as pessoas, é entender que se muita gente demandar o mesmo produto, o preço dele muito provavelmente vai subir, ao passo que se as empresas, vendo o preço subindo, quiserem atender essa demanda e produzirem demais, vai forçar os preços para baixo, que é mais ou menos o mecanismo que se tem de autorregulação. E, enfim, você tem 1 milhão de debates sobre isso, né? Essa teoria foi proposta em 1776 pelo Adam Smith, né? Com a tal da mão invisível. E aí você tem uma série de contestações a isso. E outro conceito que eu queria que o professor Ricardo comentasse é um que é muito sutil, é quase abstrato, mas ele é real. Inclusive, se você abrir o manual básico de economia, não, Introdução à Economia, do Gregor Menkel, professor lá de Harvard, eu acho, ele fala, no primeiro capítulo, o primeiro tópico que ele comenta, quando ele fala dos 10 princípios de economia, é o tal do trade-off, ou custo de oportunidade. Como eu disse, o nome dele já dá uma ideia pra gente do que é, né? Que é um custo, mas ele não existe, né? Não é contabilizado, não é economicamente calculável. O que é, professor, esse custo? O que é o trade-off? Por que é importante as pessoas entenderem isso para elas saberem que toda decisão delas vai acarretar no renúncia? Bom, é interessante, né? Porque quando você fez essa pergunta, o professor Alisson já falou sobre escassez de recursos. Então, isso está extremamente relacionado. Ou seja, eu não vou ter capacidade de consumir, produzir, desejar, tudo. Eu vou ter que ter escolhas. Né? E quando a gente fala de custo de oportunidade, né? E se a gente está falando esse custo de oportunidade de um processo produtivo, a empresa muitas vezes ela vai ter que decidir, né, se ela vai produzir A ou B, uma coisa ou outra, porque ela não vai ter capacidade de produzir tudo. Então, se ela não vai ter capacidade de produzir tudo porque ela tem um limite da sua capacidade produtiva, e a gente tem um limite de capacidade produtiva porque a gente tem uma série de fatores de produção que eles são limitados, você vai ter que em algum momento tomar uma decisão. Ou eu vou produzir mais alguma coisa ou eu vou produzir menos alguma coisa. Da mesma forma,
o cidadão no seu dia a dia. Então ele tem recursos limitados e ele vai ter que escolher em consumir um determinado produto ou consumir outro produto. Muitas vezes no seu dia a dia as pessoas renunciam ao consumo do lazer, do entretenimento, por quê? Porque elas priorizam o consumo dos seus alimentos do dia a dia, a moradia, né, a energia, o uso do celular e renunciam a outras coisas. Por quê? Porque ele vai ter que tomar uma decisão com base nessa situação. Aí você diz, mas isso tem a ver com oportunidade? É a teoria, né? Ou seja, eu vou ter que escolher alguma coisa. E no processo produtivo, muitas vezes, isso fica mais claro quando você renuncia à produção de alguma coisa, porque você consegue enxergar uma oportunidade de que alguma outra coisa que você vai passar a produzir, você vai ter uma lucratividade maior. Aqui no Brasil, a gente tem um setor de atividade que é o setor que produz, que utiliza a cana para produzir o álcool ou utiliza a cana para produzir o açúcar. E a gente sabe que esse segmento de atividade ele fica o tempo todo observando o que está acontecendo no preço, principalmente do açúcar, do açúcar no mercado mundial. E às vezes o cidadão, bom, o que é que o meu combustível, o que é que a gasolina do brasileiro está ficando mais cara? Porque açúcar, né, ou a produção de açúcar na Índia, na Indonésia, teve algum tipo de queda. Porque o produtor brasileiro vai aproveitar essa oportunidade de ter uma lucratividade maior em produzir o açúcar. No momento que ele passa a produzir mais açúcar, vai ter menos cana para ele transformar em álcool combustível. A gente sabe que praticamente 30% hoje da gasolina que a gente consome é de álcool. Então acaba tendo uma elevação do preço do produto. Agora quem é que faz isso? É o empresário. É o produtor que naquele momento ele acha mais interessante, é mais oportuno para ele ter um lucro maior produzindo açúcar do que produzindo álcool. Então ele renuncia à produção de álcool em troca de um ganho na produção do açúcar. E o reflexo disso? No mercado. Qual mercado? O mercado, aí o que você falou, né? O equilíbrio lá, o preço, a oferta e a demanda do mercado de álcool vai ser impactada por conta do mercado de oferta e demanda do açúcar. Então, são mercados que se relacionam e que acabam gerando esse custo de oportunidade para o setor produtivo que está relacionado com os dois mercados. E aí, eu acho esse conceito bom porque até as pessoas não entendem direito ele, inclusive, especialmente quando se trata do Estado, do governo e dos recursos do governo, né? Todo mundo, né? Todo mundo que estiver ouvindo, nós três aqui, o pessoal da edição, concorda que o Estado, né, deveria dar uma saúde de mais qualidade para as pessoas, né? Mas também deveria dar educação, mas também deveria dar transporte, também deveria dar segurança, também deveria melhorar a infraestrutura interestadual, interregional e tal. Também deveria, enfim, segurança de mais qualidade. Enfim, deveria fazer várias coisas, né? Fazer investimentos. O grande problema é que justamente que existe esses trade-offs, né? Então, os recursos que o próprio Estado tem são limitados e aí ele vai ter que otimizar a utilização desses recursos, transferindo os recursos, né? Investindo, fazendo os programas sociais para as áreas que são mais necessitárias desses recursos. Só que a turma não entende isso e normalmente quer que o Estado faça tudo, o tempo todo, com a maior qualidade possível, só que os recursos do próprio Estado são limitados. E aí, o ministro da Economia, que o professor Alisson comentou mais cedo, vai ter sempre essa decisão, né? Então ele vai escutar os anseios da população, vai fazer os estudos dele e ver se eu destino tantos milhões de reais para o BNDES dar de crédito subsidiado para alguma empresa, para algum setor específico que seja estratégico, se eu vou construir vou reformar aqui uma rodovia que é importante para o escoamento de grão, se eu vou fazer infraestrutura, se eu vou construir ou se eu vou aumentar a capacidade produtiva da Petrobras para baratear o preço do combustível. Então, ter esse entendimento de que o governo precisa fazer várias coisas, mas às vezes ele é orçamentariamente impossibilidade de fazer essas coisas, ajuda as pessoas a decidirem o que elas mais querem. Pessoal, vocês acabaram de assistir um corte irado do nosso Pode Saber. Para vocês verem esse vídeo completo, o link está na descrição aqui desse vídeo. Assistam lá e deem sugestões de próximos temas para a gente falar aqui. Valeu!